Bom momento nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, quando se celebra os 200 anos da Declaração de Independência, nós teremos por todo o país manifestações não pela independência. No fundo, o que elas querem nos dizer são endosso às políticas de morte, às políticas genocidas e de cupinização da democracia de Jair Bolsonaro. Impossível falar hoje, nesse 7 de setembro, se não dessas manifestações e se não das perspectivas do que isso significa. Num primeiro nível, o que significa é a captura dos símbolos nacionais, que a gente sabe que ocorreu com o neofascismo brasileiro encarnado pelo Bolsonaro, mas que não se resume a ele, desde 2017. Na falta da possibilidade de mostrar melhorias de vida ao povo brasileiro, como está bem evidente pelo grau de miserabilidade das pessoas, pela fome, as pessoas terem que moer osso ou ir brigar diretamente em lixo orgânico para conseguir se alimentar, tamanho é o buraco que nós estamos enfiados, o poder de compra totalmente reduzido dos brasileiros, todo mundo que vai ao supermercado sabe que R$50 já não compra mais nada, R$100 não faz nem metade de um rancho, nem um terço do rancho. Na morte, então, de mais de 700 mil brasileiros que foram levados, induzidos por um governo negacionista sobre Covid-19, sempre lembrando que esse número ele é uma estimativa subnotificada, a estimativa de cientistas e pesquisadores é que seja de 6 a 7 vezes maior esse número. Então, se nós temos 700 mil oficiais nesse momento, a gente ultrapassa milhões de pessoas mortas pela Covid. Como o pensador francês nos anos 60, Paul Virilio, denominou o fascismo como um estado suicidário, ou seja, aquele estado que se autoconsome como um buraco negro que destrói tudo e a si próprio no fim das contas, o bolsonarismo ele cupiniza as instituições democráticas, ou seja, ele vai corroendo por dentro, ele vai destruindo por dentro essas instituições, a nossa Constituição, e ao mesmo tempo que ele vai sacrificando o seu povo. Como ainda então, em 2022, nós vamos ter pessoas de verde e amarelo nas ruas, e aí alguém pode me fazer a pergunta, todo mundo que estará na rua comemorando os 200 anos de independência é bolsonarista? Provavelmente não todos, mas pelo menos 99% dessas pessoas eu asseguro que estão aderindo, endossando, colocando sua assinatura embaixo desse projeto neofascista e suicidário de Bolsonaro. Bom, qual que é o problema? As pessoas ainda estarem aderindo a essa corrente política neofascista bolsonarista. Como que acontece isso? Por que alguém ainda em 2022 adere a isso? A resposta a gente vai procurar na psicanálise. O William Reich, quando ele faz o livro dele, o estudo de caso dele em 1933, o austríaco, o aluno de Freud, a psicologia das massas sobre o fascismo, então ele está vendo in loco como cresce o movimento fascista na Europa, ele diz que há duas vertentes que explicam por que alguém adere a um projeto fascista. De um lado, a força libidinal, a energia libidinal, ou seja, há um erotismo, algo como realmente, efetivamente, sentir tesão pela eliminação do outro, e que no fundo também pode se voltar e pode estar nesse desejo a eliminação de si mesmo. A própria psicanálise fala, há um desejo também daquele de ser aniquilado, aniquilar os outros às custas de si. E outro lado, uma captura mística, uma captura que é religiosa, ou seja, o sujeito se vê não só representado no líder fascista, mas como ele é capturado numa religiosidade, um enviado de Deus. E o discurso bolsonarista, que é um discurso bem maniqueísta do bem contra o mal, força esse misticismo porque ele sabe que ele só se sustenta na captura de um lado libidinal e de outro lado religiosa. O sujeito moralista, racista, supremacista, LGBTQIA-fóbico, ele se reconhece no Bolsonaro num nível que não é só como representatividade de discurso, é no nível de captura afetiva. Ele ama, ele sente tesão por isso. Então, nesse 7 de setembro, nós veremos nas ruas grande parte daqueles que endossam um projeto e aderem a ele por seu conservadorismo heteronormativo, por seu racismo incrustado, por acreditar que há um supremacismo branco, pelo seu machismo e masculinismo de um mundo cujo status quo do homem branco que sempre dominou a sociedade começa historicamente a ser questionado, ser interpelado e ser de algum modo combatido. Isso que significa um projeto neofascista. Ao final, o projeto neofascista, assim como o fascismo histórico, consome a si mesmo, ele engole a si mesmo, ele destrói a sociedade. Então essa eleição em 2022, que estamos a menos de 30 dias, ela é a eleição mais importante das nossas vidas, porque nós estamos opondo um projeto ainda de democracia ou de algo que parece com democracia contra a dissolução final das instituições democráticas, a dissolução do tecido social, por uma teoria extremamente belicosa, violenta não só nos seus discursos, mas nos seus atos. Então, as implicações
Sempre falo isso a partir de Foucault. Quem brinca muito com violência materializa a violência em algum momento. Então, quando alguém entra numa festa de uma pessoa que está comemorando seu aniversário com imagens do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e assassina ela, a mão que está apertando esse gatilho não apertou sozinha. Ela foi conduzida afetivamente, subjetivamente, pelo representante maior do neofascismo brasileiro, por Jair Messias Bolsonaro, e todos os seus seguidores e família, seu clã familiar, que estão imersos em corrupção e vendem para nós um canto das sereias que é pura violência. Nesta eleição, peço a todos e todes que, se puderem votar no Lula, que votem no primeiro turno. Mas por que isso, Júlio? Eu não gosto do Lula. Não importa. Se houvesse um cachorro podendo ganhar no primeiro turno do Bolsonaro, do projeto neofascista que destrói a nossa sociedade, eu estaria agora latindo e pedindo para vocês latirem também. O momento histórico demanda que a gente não dê nenhuma chance a mais para a hidra do fascismo. A gente tem que cortar a cabeça dela no primeiro turno. E não se apaixone pelos poderes fascistas. Não saia de verde e amarelo hoje. Não saia na rua se puder, porque hoje será um dia que o fascismo e a irracionalidade tomarão conta das ruas. Vamos arriba!